Olá tropa, tudo bom com vocês? Eu sou o Shamadark e é o seguinte, hoje nós vamos analisar o primeiro one shot de Black Clover. Então, sem mais delongas, vamos... Pera aí, você não sabe o que é one shot? Ah tá, pera aí, rapidão, eu vou te explicar rapidinho. One shot seria um primeiro capítulo, como se diz o próprio nome, aonde que o autor tenta levar isso a concursos, né? Então, se isso for aprovado, ou a arte dele, a história, o que for aprovado em si pelos locutores e até pela própria empresa, ele acaba sendo adaptado para outra coisa. Assim, tem muita burocracia, um monte de coisa, tem carro passando também perto de mim, né? Porque isso é novidade para nós. E assim transformando a obra do ator oficialmente, não só um one shot, mas sim um mangá completo. E a gente vai ver essa primeira adaptação de Black Clover. Então, sem mais delongas, agora sim, vamos pro vídeo. A página já começa mostrando uma espécie de ilha chamada Ilha Clover, ou seja, pelos vistos os reinos de Black Clover iam ser denominadas mais pra frente. E também é nos mostrado como que o protagonista está se declarando uma pessoa. E não, se você estiver pensando que é o Asta falando com a freira, não é. É sim o Asta, só que tipo, ele está se declarando pra uma menina menor de idade e que na teoria é do mesmo tamanho dele. Mas mesmo assim é uma loli. Isso não tem desculpa. Graças a Deus que o autor mudou isso no futuro, cara. Porque imagina se ele tivesse deixado uma menina além de uma freira. Tudo bem que uma freira também é meio errado, mas pelo menos é menos pior do que uma menina de menor de idade. Continuando, a gente vê a cara do Asta, que aqui ele se chama Asuta Sutaria. E graças a Deus os caras mudaram esse nome, porque o Asta já é zoado, anãozinho. E ainda assim os caras dão um nome muito estranho, Asuta. Ninguém ia levar a sério ele chamando de Asuta, mas tudo bem, tudo bem. Percebendo aqui agora, a gente pode ver que a arte do mangá não mudou muito. Ela continua muito simplinha, mas de acordo com o tempo que a gente passa, ela acaba sendo muito detalhada. Para quem lê o mangá de Black Clover, a gente percebe que ele é muito detalhado com os pontos artísticos. Pelo menos a parte da coloração, que é uma coisa absurda. A menina lança uma magia no Asta e ele acaba caindo no chão. Sendo assim, o Yuno acaba chegando nele parando para ele parar. E fazendo alusão com que o Yuno é uma pessoa tão incrível. E daí tem o Asta que está sendo segurado por ele. É uma coisa engraçada de se ver. Pelo menos no começo. Daí tem aquele clichêzão mostrando que o Asta não tem magia nenhum. Falando que tipo, você não tem magia. Você não consegue nem conjurar uma coisa normal. Sendo que nesse one shot ele tem magia. Mas é muito, muito, muito pouco. Tanto que ele solta até uma fumacinha quando vai largar. Até o Yuno julga isso pouco, mas aqui parece que o Yuno é menos cuzão. Aqui ele parece que tá sendo muito mais amigo do Asta do que o normal. E isso eu achei um ponto interessante, porque eu tô gostando mais do Yuno daqui do que no começo do anime. Tudo bem que mais pra frente a gente vê que o Yuno começa a ser mais legal que o Asta nesse momento. Mas aqui no começo é muito mais vertical ou visível a amizade entre esses dois. Continuando, é nos mostrado que tipo teve muito personagem que mudou, tanto que as roupas dos personagens estão bem diferentes, os grimórios e tanto faz, até a malha que eles usam é muito diferente, tanto que a roupa que determina cada ação dos personagens e tal é mostrado no anime. A gente vê que no manto dos touros negros é preto e todo completo, mas daí nas outras regiões são diferentes. Aqui eles usam um manto normal, tipo, não é nada jurado a um time em si, mas é mostrado que eles estão estudando na mesma escola, ou seja, em Black Clover ia envolver um pouco mais da vibe Harry Potter do que o que a gente conhece hoje em dia. Isso é meio estranho, mas é bem legal a gente perceber. Continuando, é nos mostrado que o Asta e o Yuno e o resto do pessoal ia ganhar um Glimório, né, como esta no começo do anime. Só que aqui seria a aprovação deles, seria como se eles estivessem sendo aprovados para sair da ilha e ter sua incrível aventura. Tanto que aqui a gente mostra que o Asta estava sendo muito zoado, sempre sendo zoado, e mesmo assim ele ainda continua com a mesma força de vontade. Ou seja, a personalidade do Asta ainda continua desse jeito. E eu sei que você vai falar que eu tô falando errado, que o nome dele é Asuta Sutaria, mas eu me recuso a chamar ele de Asuta. Pra mim ele é o Asta e pronto. Aqui também eles citam um sonho do Asta, né, que é ser o Rei Mago. Mas aqui no one shot é um pouco diferente, porque eles falam Mago Imperador ao invés de Rei Mago. Ele tem o mesmo objetivo que o Rei Mago e a única diferença é que mudou o nome.
Daí então a gente continua, eles recebem os grimórios, o Yuno continua com o mesmo poder, e também temos o vilão, que no one shot ele se chama Sarimo. É um nome meio estranho, mas ele vem de uma família rica, né, um dos reinos, um dos príncipes, então é por isso que ele tem tanto poder. O Yuno recebe o grimório de 4 folhas e o Asta não recebe nada, ou seja, o Asta acaba sendo reprovado. Mesmo assim ele continua e a gente vê o Yuno sendo parado pelo Sarimu, dizendo que o Yuno não merecia tudo mais e que, tipo, ele devia morrer. É meio pesado, mas aqui mostra que o Sarimu ia fazer de tudo pro Yuno não ter aquilo lá, porque ele não merece. Pelo menos na visão dele, um plebeu não merece, como a gente é mostrado no anime. Aqui até o Yuno leva um pouco mais a sério, sabe? Aqui ele parece que não tá subestimando o inimigo. Tanto que quando o seu inimigo conjura o poder, mostrando que ele não pode se mexer e ao menos usar magia, ele não julga. Ele só fica parado com uma cara de sério. E isso é um ponto muito legal. O Asta chega, tenta enfrentar ele, recebe poder que é diferente, por sinal, do que as correntes que a gente vê no anime ou no mangá. Aqui eles usam umas flechas ou uma espada, por sinal. E acaba fazendo o Asta desistir de tudo. O Asta acaba apanhando, vai pra um lugar cheio de sujeira e tudo mais. E faz aquela frase que a gente recebe no anime dizendo que ele tava quase desistindo. Mas antes do Asta completar sua frase, o Yuno lança a brava falando que, tipo, ele é o rival dele e não devia desistir no meio do nada, né? Assim dando força pro Asta e conjurando sua espada, que vocês conhecem muito bem. Infelizmente não é a primeira espada no mangá oficialmente, mas é que a gente conhece mais pra frente, né? Ele mudou um pouco, mas o design ainda continua o mesmo. E vamos deixar detalhado que a arte dessa cena ficou muito boa, isso a gente tem que admitir, assim fazendo o Asta derrotar o Sarimu. Daí o Yuno chega no Asta falando da sua promessa que eles queriam se tornar o Mago Imperador, mesmo na infância, né? E termina o one shot com essa print que a gente conhece muito bem, cara. Incrível. Eu tenho que dizer que a base de Black Clover continua a mesma, né? A única coisa que mudou foi um pouco das personalidades dos personagens e o design dele, né? Eu não falei muito dos designs de outros personagens, até porque os únicos que a gente conhece é a Yasta, né? Os únicos que a gente conhece é o Asta e o Yuno, mas a Noelle... o pessoal fala que essa menina que é a Loli que aparece no começo é a Noelle, mas eu não acredito que seja muito, até porque se for vai estar muito errado, né? Pelo amor de Deus. Pois bem, a minha conclusão é que, tipo, a história é a mesma de sempre, né? A gente já sabe de tudo, mas isso foi de base para fazer o nosso querido Black Clover, com os personagens e tal. E eu gosto muito, eu não mudaria nada, pelo menos na primeira base. Pois enfim, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado no conteúdo que a gente vai lançar aqui por diante. Vai vir um monte de coisa legal e eu espero que você nos acompanhe até lá. Por enfim, eu vejo você na próxima, meu telespectador. Falou!